Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é sobre o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Acho que todos nós já ouvimos falar sobre essa doença, sobre ela afetar a memória, sobre ser progressiva. Então esse vídeo tem o objetivo de dar algumas dicas para a gente saber lidar melhor com essa doença. Então, vamos começar com a primeira dica. Se a gente tem algum familiar ou é cuidador de alguém com essa doença, a primeira coisa é se informar sobre ela, sobre os estágios, sobre os tratamentos e buscar grupos de apoio, buscar associações. Quanto mais informação a gente tiver, mais fácil vai ser lidar com as dificuldades. Outra questão é a gente saber os limites do estágio que a pessoa está. Às vezes a gente cobra que a pessoa lembre ou fica testando. Olha, quem é esse? Lembra? Quem sou eu? O que você comeu? E às vezes a pessoa não pode mais dar aquela resposta, porque ela tem uma limitação mesmo naquela memória imediata, naquela evocação tardia. Então, a gente deve focar no que aquele idoso consegue e valorizar aquilo. E o que a gente for exigir dele dentro do que ele consegue realizar. E o que ele não consegue, a gente vai dar um apoio, fornecendo as dicas. Por exemplo, ao invés de perguntar quem sou eu? Quem é ele? Nós podemos falar, olha, esse é fulano, da senhora, morava lá naquele lugar, ele fazia isso. E aí, talvez a pessoa evoque, talvez não, mas você está dando suporte, dando pistas, né? Não testando e frustrando aquela pessoa, uma coisa que ela não vai conseguir responder. A próxima dica é deixá-lo realizar tudo que ele conseguir, mesmo que você tenha que supervisionar, porque muita gente também, ou é 8 ou 80, fala, está com Alzheimer, então não pode fazer mais nada, eu tenho que fazer tudo por ele, e aí a pessoa vai progredir mais rápido. Então, se ela ainda consegue usar o banheiro, você pode ficar perto ou acompanhar, mas deixar ela sentar, ela tentar se limpar, depois você ajuda se for necessário. Então isso é muito importante. O máximo que ela puder continuar fazendo, ela vai ter a tendência de não progredir tão rápido. Vamos para a próxima dica. Entender que alguns comportamentos são decorrentes da doença e não da escolha do idoso. Algumas alterações comportamentais mexem com a pessoa pode desconfiar que a gente está roubando, pode falar que aquela não é a casa dele. E aí, se a gente leva aquilo por um lado pessoal, fica magoado, aí vai ser mais difícil de lidar. Então, a gente tem que entender que é da doença, que é uma confusão, né, que aquela pessoa tem e tentar o máximo minimizar, criar estratégias para que aquela reação não seja desencadeada, seja minimizada, desviar a atenção para um outro foco. Então, ir pelas beiradas, porque também a gente ficar batendo de frente, não, a senhora não está na sua casa, a senhora não lembra? E aí a pessoa fala que não, e você fala que sim, e fica aquela briga, aquele conflito, que não é bom para ninguém. Uma outra dica é que o idoso com a demência pode oscilar as manifestações, tem momentos que ele está mais lúcido, vamos dizer assim, tem momentos que ele está mais confuso. Isso, né, é comum na doença, então a gente tem que esperar e estar preparado para essas oscilações. Próxima dica, considerar riscos e preveni-los. Por exemplo, risco de quedas, risco de deixar gás ligado, se intoxicar com alguma coisa que pensa que é comestível, às vezes não é, queimaduras, se perder, dirigir veículos, falta de higiene, desidratação, porque esquece de tomar água.
perda de dinheiro. Então, nós estamos estar preparados, né? Não é de repente tirar tudo, mas é vendo o limite do que a pessoa precisa de supervisão, de repente ela precisa de auxílio e de repente ela vai precisar parar aquela atividade. Mas tudo tem que ser analisado, conversado com uma equipe, se precisar. Então nós temos que pesar os riscos e a autonomia com muito cuidado, ponderando o que dá para fazer ainda com a supervisão e o que já não dá mais para fazer, porque o risco é maior do que o benefício. Próxima dica: evitar conflitos desnecessários, identificar desencadeadores de alterações comportamentais. Por exemplo, quando vai chegando a anoitecer, tem muitos idosos que ficam mais agitados, que falam que quer ir para casa. Então, se você percebe que aquele fator desencadeia uma agitação, você pode, àquela hora, já se preparar, fazer uma atividade que ele vai relaxar, que ele vai desviar aquele foco, ou algum objeto que tem no quarto que ele desencadeia alguma alucinação, você pode pensar em trocar, em mudar. Então, estar atento, porque na doença de Alzheimer a gente vai ter que ser muito perspicaz com outras linguagens, outros sinais, que não só a fala, mas a gente estar atento ao comportamento, à hora que acontece, às expressões faciais. Tudo isso são sinais para a gente. Então, é muito importante essa linguagem não verbal. Tem uma fase que a pessoa não vai mais falar, ou vai falar de forma muito confusa, de forma que a gente não entenda. Então, a gente tem que estar atento a outros sinais de expressão facial, de gesto, de vocalização. Tudo isso pode transmitir para a gente mensagens, assim como a gente pode transmitir mensagens para aquele idoso pelos sinais não verbais. Às vezes ele não entende mais o que a gente fala, mas ele pode sentir nosso carinho, nosso tom de voz mais suave. De repente a gente está falando alguma coisa boa, mas de uma forma mais falando alto, falando de uma forma agressiva, e aí ele não vai entender e vai ficar agitado, porque vai achar que você está brigando com ele. Então, temos que tomar cuidado também com o toque, se eu estou tocando de uma forma que ele vai se sentir à vontade ou vai achar que está sendo agredido. Então, esses sinais não verbais são muito importantes nas fases mais avançadas da doença. E manter uma rotina para a pessoa que tem alguma dificuldade cognitiva, a rotina é muito importante, dar uma segurança, ter os horários para fazer as refeições, para fazer atividades. Tudo isso vai dar mais segurança, vai organizar mais aquela pessoa no tempo, no espaço e vai ajudar você a lidar melhor nos cuidados. E por fim, é muito importante o cuidador ter o seu autocuidado também, porque cuidar de alguém com a doença de Alzheimer é desgastante, exige muita energia de se doar e quase não recebe nada em troca, né? Às vezes recebe até agressividade, recebe a pessoa não lembrar de você. Pra gente é cansativo, é desgastante, exige demais da gente. Então é muito importante que o cuidador tenha um tempo para fazer o que gosta, peça ajuda para dividir os cuidados, se comunique também bem com os outros cuidadores, para todos falarem a mesma língua. E saber que você vai conseguir fazer tudo o que é possível, né? Tem coisas que também são do nosso limite, aí a gente tem que buscar alternativas. E sempre contar com a ajuda dos profissionais, sempre disponíveis para ajudar, dar dicas, dar apoio e, se necessário, até um apoio para o cuidador. Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês. Se tiverem alguma pergunta, quiserem marcar aqui no comentário, a gente pode abrir uma discussão para pensar melhor em formas de ajudar vocês no cuidado com esses idosos com a doença de Alzheimer.
E agora, por fim, eu vou mandar uma musiquinha que eu gravei com o Gilberto. Essa música fala sobre quem cuida. Foi composta pelo Nando Reis, cantou com a Ana Vilela, acredito, acho que os dois escreveram essa música. E ela fala sobre os laços que se formam com quem cuida com carinho. Espero que vocês gostem, um grande abraço e até a próxima. Quem cuida com carinho de outra pessoa, se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida preciosa todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer. Vir de novo a cada novo amanhecer.